Warsaw, Poland, Marie Pettit. Marie, you are an Ironman. Oh, we got a leader. You need some help. Koen Veldman is coming in for some Belgium. Ismael Ben Allah from Belgium. Come on, Ismael. Koen, you are an Ironman. Bike check-in. Ali estamos entrando no pier. Ali é onde vai rolar a natação. Aqui o pier. Famoso pier. Ah, que massa entrar aqui. Cheio de bike. Meu número é 2054. Hello. Hello. You are going to the end of the tent on the left. Please be on the tent on the left. Thank you very much. Aqui é a saída da natação. A gente sai, passa por aqui pelas mangueiras. Aqui é onde tem um monte de sacola que a gente vai deixar todas as nossas sacolas. Aqui as sacolas dos pros. Vai ter 1 milhão de sacolas e olha o tanto de bike que tem. Tá maluco, é muita bike. O número é 2054, olha lá o chupeta. Chupeta fazendo chupetice. Para de chupetar, chupetola. Fala a verdade. Cara, onde a gente tá? Esse lugar. O beat venceu. Os caras não sabem nem que eles deixaram entrar aqui dentro. Nossa, velho, olha isso. Aqui cada passo é histórico. Não sabe nem a zoeira. Deixa Cada eu ver, ó, lugar dá um que você passo chega. Cada lugar que você chega é um lugar. aí. Tô falando pra você, você tá guardando. Quando você tiver 80 anos, Exato. você vai me ligar. Eu vou estar quase morto. Você vai me ligar. Eu fiquei quase morto, velho. Lembra aquele dia que a gente tava em Kona? 2023, 22. Louco, hein? 23 a gente não vem. Ah, será que o meu vai ser a letra P? Podia, né? P de podia. Piriguete. Ó, cara. Ó, Vitor, sei que é cego, cara. Não tem como você na volta não enxergar esse garrafa de Gatorade, velho. Mira na garrafa de Gatorade. Olha lá como é que é fácil se guiar, cara. As boias de ida. Powerade. Não, as boias de ida são laranjas e as boias de volta são amarelas, velho. Ó, aqui é pelas bolas aí, sabe? Aqui é tudo as sacolas. Cara, é gigante esse lugar. Olha o tanto de bicicleta. Hoje, pra amanhã a prova, né? Tem 2.500 bikes. Opa, passou já o meu, velho. Tô aqui groselhando com você. Ah, não, acho que é aqui, ó. Ah, o meu é aqui. 1020, 1054. 1054 é aqui. Então eu vou estar aqui na última fileira. 2054. 2054, um pouquinho pra frente. Olha lá, ó. Percurso de natação, as boias. O chupeta achou já o dele. Ah, vamos estar pertinho. 54. Aqui. Pega a bomba. Já quer se dopar agora? É a hora, né? Imagina os caras pegam nós amanhã pegando bomba. É verdade. Vamos aqui. Vamos aqui bonito, galera na praia, curtindo. Amanhã aqui é onde o bicho pega. Valeu, vou montar as coisas aqui e depois eu mostro. Tá aqui então a bike. Já pronta. Capacete na bike. E a sapatilha já colocada no pedal. Amarrada ali com borrachinha, do jeito que eu normalmente coloco. Aqui estão as coisas para caso dê um problema, tomara que não dê. Câmera atrás. E aqui é o show de bicicleta. Aqui tem bicicleta bonita, hein? Nossa, só tem bike animal. Muitas Canyons, muitas Cervelos, Spot, BMC, Felt, Giant. Enfim, aqui tem bike. É isso. A ideia é chegar lá da natação, vir pra cá, dar a volta
Pegar a bike, sair por lá, depois chegar por lá, deixar a bike, dar a volta, e sair por lá de novo pra correr. É isso, vamos que vamos. Dale! Último episódio com a Dreams Race Report. Mais uma vez na praia, agora numa praia diferente. Aqui onde eu tô chama Rapuna, uma praia bem deserta aqui de Kona. Dê uma olhada, bonito demais. Tô aqui com o André Lopes e a família dele, essas cadeiras todas aqui. Olha que bonito, eles estão todos lá, ó, perto da pedra. Uma pedra ali, cheia de peixes. Eu fui lá agora um pouco antes. Nadei um pouco uma tartaruga. Depois eu vou lá naquele fundo ali que deve ter vários peixes e tartarugas. Mas dê uma olhada. Tá louco. Praia do Havaí, né? Mais bonito impossível. Coisa mais linda. Mas agora falando um pouco da prova em si. Quer dizer, antes de falar da prova, queria falar um pouco da semana antes da prova. Eu gravei um vídeo aqui que eu soltei na sexta-feira passada e acabou que eu não falei especificamente dos treinos durante a semana. Fui cobrado, então vou falar aqui o que rolou na semana que eu tava por aqui. Então eu cheguei aqui na sexta e dei uma corridinha de 40 minutos bem leve na sexta-feira à noite, só para soltar as pernas aí da viagem. E aí no sábado eu já fiz um pedal longo com o André e com o Reinaldo. A gente pedalou 120 km. A gente subiu o Ravi, que é uma parte importante da prova. E aí andamos um pouco na Queen K. Então foi um pedal longo, um pedal bom. E ainda encaixamos uma nataçãozinha no fim da tarde, foi bom. No domingo eu fui fazer a prova de natação lá, o treino oficial daqui de Kona, que eu falei também no vídeo anterior, foi bem legal. Eu nadei bem, nadei para 48,20, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uma natação boa. 48 não, 52, não, tô viajando. 52, natação boa. E aí depois ainda corri com o André no meio do dia, meio-dia, depois da natação. Foi bom essa corrida na Ali Drive, que é o começo ali da corrida na prova. E aí o Vitor chegou no domingo. Na segunda a ideia era pedalar, mas a bike do Vitor não chegou, então a gente foi correr. A gente correu lá no Energy Lab na segunda. A gente já achou difícil no dia que a gente correu. Mal sabia a gente que na prova ia ser muito pior. A gente correu de manhã e aí no meio da prova ali no meio da tarde foi sofrimento na prova, mas eu já conto sobre isso. E depois a gente nadou também na segunda. Nadou na piscina aqui que a gente for nadar todos os dias. Na terça, eu e o Vitor pedalamos, um pedal não muito longo, mas um pedal bom, e também nadamos. Aí na quarta-feira, aí já diminuí um pouco o volume, já segurei bem, foi uma bike mais leve, uma natação também leve. Na quinta, como teve a prova do feminino, era difícil a gente conseguir treinar, porque estava tudo fechado, a gente não podia treinar, era proibido treinar sob risco de desclassificação. Então a gente foi nadar cedinho e depois no fim da tarde eu e o Rei fizemos um pedal numa outra região aqui de muita subida e tal, mas mais para testar a bike, fazer os últimos ajustes. Na sexta eu não fiz nada, eu descanso. Na véspera da prova eu não faço nenhum treino, eu gosto de ficar 100% parado. E aí no sábado foi a prova. Então a semana aí foram treinos bons e com alguns estímulos até na terça.
Aí quarta, quinta e sexta baixando bem os volumes e intensidades para descansar para a prova. Foi isso a semana de treinos. Agora vamos à prova em si. Bom, falando da prova, a prova largou bem cedo, não tão cedo como deveria ou como eu gostaria, mas largou cedo. Os profissionais largaram 6h25 da manhã e a minha bateria foi a primeira bateria do dia, às 6h40. Como eu tô na casa com o André e com o Reinaldo, a gente foi bem cedo para a prova, então acordei 3h30 da manhã, tomei um café tranquilo, o que eu como normalmente, que é café preto e 2 pães. E aí um ponto interessante que eu acho que foi bem bom isso, eu fiz um lanche a mais e banana, levei 2 bananas para a prova e bastante água. Na verdade, uma água com eletrólitos. E aí ali eu cheguei bem cedo para a transição, arrumei a transição rápido, arrumei as coisas ali, que eu já tinha levado na sexta-feira, a bike e as sacolas da prova, a sacola de bike e a sacola de corrida. E aí era umas 5h30 da manhã, ou seja, faltava mais de 1 hora para minha largada, eu já estava pronto para largar. E aí sentei ali no curral que a gente fica da categoria e fiquei ali sentado, tranquilo. Não podia aquecer na água, eles não permitem o aquecimento na água. Então fiquei ali quietinho, aí comia o sanduíche eu levei um pão com geleia. E aí comi a banana e tava com gel também, que eu tomei 30 minutos antes da largada, um gel de freezing cola. Tem bastante cafeína. E aí lá para 6 e pouquinho a gente já foi levado ali para frente da água. Foi bem legal porque a gente ficou do lado dos profissionais, que eram os primeiros a largar. Então eu vi ali todo o aquecimento e a concentração dos atletas profissionais e vi eles entrando na água. E aí às 6h25 eles largaram e aí logo que eles largaram a gente já foi para o mar. Deu 5 minutinhos, a gente foi para o mar. Então com 10 minutos antes a gente já entrou na água e aí deu para aquecer, deu para nadar um pouquinho ali antes do ponto de largada. E putz, é muito, muito legal. Eu falei aqui no outro vídeo, aqui em Kona, cada lugar que você vai, cada ponto que você anda, é alguma coisa que, sei lá, você ouve falar história ou que já conhecia do pessoal falando. E a largada da natação não é diferente. A largada, eles fazem uma linha de stand-up, então fica um grupo de pessoas de stand-up, eles ficam remando circular, assim, de maneira circular, que é a linha imaginária que você não pode passar. Eu procurei me posicionar num lugar estratégico, bom na frente, e um lugar ali que eu estava exatamente reto nas boias. E aí algumas vezes eu afundei ali e fiquei feliz demais de estar ali, já pedindo para fazer um bom dia, para que tudo dê certo, que tudo desse certo ali durante o dia. Enfim, começou a prova, deu a largada às 6h40. Diferentemente do treino de natação que a gente fez no domingo, dessa vez a minha largada pelo menos foi bem tranquila, eu saí nadando bem sozinho, não levei pancada, não fiquei num bloco misturado, fiquei quietinho ali e já me posicionei num bom grupo. Vi que tinha um cara fazendo mais força, mas eu vi que eu estava num bom bloco, num bom grupo, e aí tomei a decisão de ficar ali, de não tentar ir buscar o cara da frente. Vi que eu estava num ritmo bom e ali seria um bom grupo. E aí a natação toda foi tentando me manter nesse grupo. E o legal e o interessante daqui é que, como tem muita gente boa, o nível é muito bom, se formou um bloco muito grande e é um bloco que não dá para vacilar.
Às vezes eu dava uma abraçada errada ou saía um pouco ali do trilho, já tinha alguém atrás de mim me atropelando, assim, sabe, querendo me passar. Então tive que fazer uma natação 100% concentrada. O bom daqui é que tem muitas boias de orientação, então é uma linha reta, e nessa linha reta tem várias boias a cada 100, no máximo 200 metros tinha uma boia de orientação. Então eu praticamente não fiz visualização frontal, eu simplesmente nadei olhando, respirando lateralmente, e eu tava sempre, tinha gente na minha frente e gente do meu lado, então nadei bastante protegido. Fiz o contorno da boia lá no fundo, né? O contorno era um barco, então eles colocaram um barco e aí você tinha que dar a volta no barco e depois voltar. Então praticamente, deve ser ali uns 1.600 metros, eu imagino 1.700 metros indo, e aí você faz esse retorno de 200 metros e depois volta mais 1.700 metros, alguma coisa assim, ou 1.800, eu não sei. Enfim, e se manteve esse bloco o tempo todo junto. A gente saiu, esse cara escapado com acho que quase 2 minutos na frente, bem forte, uma natação bem forte. E aí eu saí em 8º, eu fui 8º da minha categoria na natação. No finalzinho da natação, perto do pier, eu tomei uma cotovelada e uma abraçada, na verdade, e aí saiu minha touca ficou um pouco para cima, eu já arranquei e terminei a natação sem touca. Subi a escada rápido, peguei a minha sacola, que a minha sacola da bike não tinha nada, eu não coloquei nada na sacola, mas era obrigatório pegar a sacola porque as coisas da natação iam nela. E aí eu entrei na tenda da transição, nem sentei, fiz uma transição muito rápida, eu simplesmente tirei o speed suit, tirei o óculos, coloquei na sacola e já entreguei pro voluntário. E aí eu saí da tenda da transição em primeiro desse bloco, então eu saí em segundo, e foi muito legal porque o Tindon, que é um ídolo para mim, é um cara que eu me inspiro muito, é um cara ferrado aí dentro do triatlon, tava ali do lado dessa tenda e falou comigo, falou, vai que você tá em segundo, vai que você vai buscar o primeiro. Isso pra mim já valeu a prova, foi muito legal. Eu fui do lado dele para cumprimentar ele, né? Forcei o contato e o contato veio, ele bateu na minha mão e, isso aí já zerei a vida. Mas a natação foi isso, eu fiz 54 e 20 e pouco, uma boa natação, fiquei bastante feliz. A natação aqui não é permitido roupa de borracha porque a água é quente, e realmente uma hora ali eu me senti quente na natação. Então é uma boa natação, fiquei bem feliz com o que rolou. Bom, e aí fiz a transição rápida, peguei a bike bem rápido, coloquei o capacete, o óculos de sol, que inclusive é esse aqui, já estava no capacete, então eu coloquei o capacete rápido e saí para pedalar. E aí, como eu disse, saí em segundo. Aqui a transição é muita bike mesmo. Então é uma transição longa, assim, você tem que correr bastante. E aí você sai, e no que você sai já é a subida da Palani. Pelo menos você pega um pedacinho da subida. Então tem que subir ali com o pé, não coloquei direto na sapatilha, né? Apoiei em cima da sapatilha. E aí subi. E aí não vai lá para Queen Cave, vira à esquerda, aí tem um pedaço dentro da cidade que você faz um looping assim, volta para Palani para depois subir e aí cair na Queen Cave. Enfim, nesse caminho algumas pessoas me passaram, normal, e eu sabia disso, eu sabia que eu não poderia não estava nas minhas pretensões ficar ali onde eu estava, né? Eu estava em segundo, eu jamais... eu poderia jogar minha prova fora logo no começo se eu quisesse fazer muita força. O que eu tinha conversado com o Rafa e a minha estratégia de prova no ciclismo era manter uma potência perto de 70%, 72% do meu FTP, então um IF de 0,7, 0,72, fazendo a segunda metade um pouco mais forte do que a primeira, e eu foquei 100% nisso. Mais uma vez, a importância de
de nadar bem e sair numa boa colocação é que você tem uma boa visão da prova, por mais que não tenha pego vácuo e aqui o controle é bem rígido. Estar num bloco ali, estar numa situação favorável te permite usar as pessoas que estão na frente para manter um ritmo, para buscar um ritmo bom. Fui bastante ultrapassado na bicicleta, principalmente na hora que tinha um vento contra, que aí precisava fazer muita força e eu não queria fazer força, não é que eu não queria, não podia ou não deveria. Então, a hora que vinha o vento contra, eu acabava mantendo a potência e as pessoas me passavam. O ciclismo aqui, ele não é um ciclismo muito difícil, assim, de altimetria, deu 1.200 metros acumulado em 180 quilômetros. O ponto aqui é a questão do vento, às vezes o vento entra contra, entra cruzado. No final do retorno lá, né? Ou seja, com 80 quilômetros sobe Ravi, que é uma montanha, que inclusive, deixa eu ver se vocês conseguem ver, é aquela montanha ali, aquela ponta da praia. Então tem essa pontinha aqui, lá de trás é Ravi. Então a gente sobe por lá, que é a ponta da ilha, eu acho que é a ponta da ilha. E aí isso acontece com 75, 80 quilômetros. Durante a bike eu foquei bastante, como eu disse, em manter a potência, em manter o plano. E também bastante na hidratação e na suplementação. Sabia que se deixasse desidratar ali, eu ia colocar tudo a perder, então bebi bastante água. Eu tinha levado 3 garrafas de água e com 70 quilômetros eu já tinha bebido as 3. E aí eu usei todo o apoio ali da prova nos postos de hidratação. Eu pegava água, pegava Gatorade, tinha coca. Legal aqui que eles dão coca com aquela tampinha Sport, né? Tipo, eles colocam coca numa garrafa de água com aquela tampinha, então é bem bom. E aí um ponto que aconteceu foi que aqui tem a tradição de que você tem o Special Needs, aquela bolsa que você pega durante a bike, durante a corrida. Eles haviam dito que normalmente eles entregam na mão. Então você passa perto do retorno de Ravi, ele fala seu número e aí você faz o retorno. Na hora que você volta, alguém te entrega na mão a sacola. E eu coloquei bastante coisa na sacola. Eu falei o meu número perto do retorno, mas aí quando eu fiz o retorno, passei, ninguém estava com a minha bolsa. Eu podia ter parado, eu talvez deveria ter parado, mas eu não queria parar. Então eu não peguei meu Special Needs, que tinha ali 2 garrafinhas com pó e alguns géis. Então isso faltou um pouco, mas eu consegui ali durante a prova passar nos postos de hidratação e pegar o Gatorade, pegar, enfim, água, coca, e aí não faltou tanto, não me senti fraco por isso. Na segunda metade eu fiz mais força, principalmente nos últimos 30 quilômetros, dos 150 aos 180. É um local ali que normalmente tem um vento contra. Dessa vez não estava o vento contra, estava vento nas costas. E aí eu aproveitei, apertei o passo e fiz bastante força. No final o tempo total deu 5 horas e 50. 5 horas e 50, é isso. Não, 4 horas e 50, né? 4 horas e 50, 4 horas, é isso. 4 horas e 50. 10 minutos a menos do que eu fiz em Floripa, isso é muito legal. É óbvio, em Floripa eu parei ali 7, 8 minutos porque eu tive um problema na bike. Aqui eu não tive problema nenhum, até que enfim, uma prova com a bike totalmente encaixada, sem problema algum. E aí entreguei a bike ali com 5 horas e 50, entreguei bem, bem posicionado, feliz, estava animado. A T2 muito rápida também. Na transição, na T2, eu peguei minha sacola da T2, tinha meu tênis, meia, a roupa, eu troquei de roupa mais uma vez. Foi engraçado porque
aqui tem muito voluntário, né? Tem muita gente que vem do mundo inteiro para ser voluntário aqui em Kona. Então eu cheguei, já tinha 2 voluntários me esperando. Eu peguei minha sacola, eles foram comigo até ali a tenda e tinha um voluntário do meu lado. De repente, tipo, eu tirei a roupa dele, tipo, ele tomou um susto assim, que falou, o que você tá fazendo? Aí coloquei ali a bermuda, coloquei a camiseta, o tênis rápido e saí para correr bem rápido. Isso foi bom, mais uma transição rápida que me colocou bem ali na situação. E aí saí para correr, tava com as pernas, eu julgava relativamente boas, achava que estava descansado e faria uma boa maratona. Isso, para vocês terem uma ideia, era, ó, se a minha largada foi às 6h40, eu nadei 55, 7h30, mais 5 horas de pedal, meio-dia e meio. Eu saí para correr meio-dia e meio, tava 32 graus, umidade alta, e aí, a hora que eu saí para correr, o narrador ali, fica um narrador no começo da Palani, falou o meu nome, falou mais um brasileiro, tal, daí eu não entendi, e a hora que eu olhei eu tava do lado do Bruninho, que, pô, pra mim é uma referência, o cara ganhou o Ironman Brasil. Ele tinha me passado no quilômetro 90, perto do retorno ali de Ravi. E eu fiquei super surpreso, porque ele tem uma bike muito forte. Então eu saí para correr do lado dele, e aí eu subi a Palani, passei ele na Palani e ele ficou bravo comigo, falou, cara, o que você tá fazendo, você tá maluco? Porque, tipo, eu subi na querência, né? Já subi todo animado. Ele falou, cara, não faz isso. Segura que, cara, assim, não é aqui que você vai resolver o problema. E aí eu resolvi acatar, segurei. A gente correu um pouquinho junto, ele começou a abrir aos poucos. E aí, a hora que eu passei o primeiro quilômetro, eu passei para 4h15, se eu não me engano, o primeiro quilômetro. Aí eu senti realmente o poder da ilha. E é muito quente. Já logo no primeiro quilômetro a gente corre 7 km na Ali Drive, que é a Avenida Beira-Mar, que é a avenida onde tem a torcida. E logo ali, logo no primeiro quilômetro, na hora que eu passei o primeiro quilômetro, eu vi que o dia ia ser muito duro. Já segurei o pace para 4h30 e falei, pô, tomara que eu consiga segurar isso até o final da prova. Com 3 quilômetros, meu corpo estava fervendo. Eu queria parar, falei, eu vou caminhar. E aí, nesse momento, eu fiz uma promessa comigo mesmo que eu não ia andar na prova, que eu ia correr os 42 quilômetros. Eu já tinha a estratégia que eu ia caminhar nos postos de hidratação, e eu caminhei em todos os postos de hidratação, mas eu prometi para mim mesmo que eu não ia caminhar entre os postos, ou seja, durante a corrida. São 3,5 km indo na Ali Drive e 3,5 km voltando. E eu dividi a prova a cada 7 km, né? Então, em 6 sextos. Nesses primeiros 7 km foi relativamente bem. E aí, depois que a gente corre esses 7 km, a gente sobe a Palani, que é uma subida bem íngreme, que eu consegui correr o tempo todo. E aí cai na Queen K, que é a rodovia principal. E é ali que a história começa, porque a partir dali já não tem mais torcida, já é totalmente exposto, não tem sombra alguma. E é asfalto e lava dos dois lados, e é muito quente. Os postos de hidratação, eles são separados aí por uma milha e meia, se eu não me engano, então é um posto a cada 2 km mais ou menos. É longe um do outro, mas também é numa boa posição, senão eu ia caminhar bem mais durante a prova. E eu fui de posto em posto. Eu chegava num posto, eu revivia, porque era muita água. Pra vocês terem uma ideia, eles estavam enchendo
os copinhos de água com um galão de 5 litros. Eu simplesmente chegava, pegava o galão e derrubava na cabeça. Muito gelo, gelo em todo lugar, gelo no boné, gelo na camiseta, gelo na bermuda, enfim. Era gelo para todo lado, coca. Tinha bastante gel, eu estava com 8 géis, tomei os 8. E aí lá no Energy Lab tinha o Special Needs, e aí esse Special Needs eu peguei. E no Special Needs tinha as minhas 2 garrafinhas da Z2 com pó, também me salvou depois depois do Energy Lab. Mas enfim, a gente andou a gente correu nessa Queen K, e aí nessa Queen K eu já mudei ali de plano de ritmo, pensei em segurar 5.0, falei, se eu segurar o ritmo para 5 minutos por quilômetro está excelente, vou fazer uma baita prova e vou terminar perto das 9h20. E foi o que eu busquei. Em muitos momentos eu quis andar, muitos momentos, até chegar no Energy Lab. Eu só focava no Energy Lab, e com 22, se eu não me engano, a gente entrou no Energy Lab, exato, com 22 eu passei a primeira meia para 1,43 ou 1,44, se eu não me engano, por aí, ou seja, perto de 5 por quilômetro, 5 minutos por quilômetro. E aí no Energy Lab é que o negócio azedou. Bem, realmente o Energy Lab é tudo que a lenda diz. É um lugar que é ainda mais seco, ainda mais quente. E o problema do Energy Lab é que não venta nada, porque ele é mais para baixo, ele é perto do mar. Só que não sei porque tem algumas construções ali e o vento não entra. Então é muito pesado aquele lugar, e não tem ninguém, só muita gente caminhando, muita gente sofrendo, muita gente vomitando. É um lugar meio sinistro. Eu fiz o retorno no Energy Lab com 26, é um outro retorno que a gente faz. Queria caminhar de qualquer jeito, mas eu tinha combinado comigo mesmo e eu estava com força mental para não caminhar, não queria caminhar, e não caminhei. A hora que eu fiz o retorno, eu pensei no Vitor, porque eu não queria perder o Iron War. E ali no retorno eu olhei pro relógio e vi que quilometragem que eu tava. Falei, uma hora eu vou encontrar o Vitor e aqui eu vou saber se eu tô ganhando, se eu tô perdendo e quanto tempo eu tenho de vantagem para ele. Então fiz o retorno com 26,5, comecei a correr, e na subida do Energy Lab, já voltando ali para Queen K, encontrei ele. Eu já tinha encontrado ele no começo da corrida na Ali Drive. Aí encontrei ele no Energy Lab, e a hora que eu encontrei ele, eu tava com 29 quase. Ou seja, eu tava já tinha corrido 2,5 km, ele ia ter que correr esses 2,5 km, ou seja, eu tava 5 km na frente dele. O Vitor largou 10 minutos atrás de mim. E aí eu fiz as contas e falei, o Vitor tá mais ou menos uns 15 minutos atrás de mim no tempo total de prova. Quando eu encontrei ele estava com 29, quase 30. Então pensei, se eu não andar, eu ganho dele. Eu só não posso andar, porque eu sabia que ele não ia andar também. Ele é forte, o bicho é casca grossa. Então pensei, se eu correr a 5 de ritmo, ele não vai estar correndo para baixo de 4 com certeza. E aí eu ganho dele, e isso me deu muita força. É engraçado isso, porque a nossa disputa, óbvio, é saudável, é de brincadeira, mas me deu muita energia. Quando eu saí do Energy Lab, estava no quilômetro 30. Então exatamente na saída do Energy Lab tinha uma marcação de 30 km. E aí falei, pronto, agora só falta 12 quilômetros. E são 12 quilômetros difíceis na Queen K, não é plano. Tem algumas subidas com algumas descidas. E aí fui no ritmo que eu tava, focado em não andar. Esses últimos 12 foram muito difíceis. E foram 12 quilômetros que eu decidi
dedicar cada quilômetro que eu corresse para uma pessoa especial. Pensei muito em várias pessoas e essas pessoas me deram muitas energias. Pensei em muita gente, foi muito bom ao longo do processo ali focar e saber que se eu andasse ou se eu diminuísse o ritmo, eu não estaria fazendo uma justa homenagem para a pessoa que eu estava dedicando aquele quilômetro. Ali eu segui, bastante gente caminhando, gente passando mal, gente vindo. Nesse momento a gente cruza muita gente que está começando a maratona praticamente, não começando, está ali com entre 15 e 20 quilômetros. E aí, faltando 3 quilômetros, tinha um posto de hidratação e aí tinha a última subida. Já com 36 começou a formigar muito a minha mão, estranho, começou a formigar, eu olhei para minha mão estava branca, e aí começou a formigar meus braços, depois dos braços começou a formigar minha boca e minhas pernas. Eu falei, eu vou ter um colapso aqui, eu vou desligar. Eu cheguei nesse posto eu dei uma parada, bebi coca, acho que uns 4 copos de coca, e o negócio voltou a fluir. E aí fiz essa última subida, e depois dessa última subida a gente desce a Palani, e aí descendo a Palani tem a curva ali que já chega já encontra ali para chegada. E aí foi só chegar, foi muito bom, maratona para 3:32, se eu não me engano, 3:30. Esse finalzinho eu dei uma sofrida a mais nesses últimos 3, mas está entregue. 9h21, se eu não me engano, 9h21. Ganhei o Autumn War e é isso. Bom, moçada, como vocês viram, esse foi o relato da prova. Eu terminei meio rápido ali porque eu estava na praia, e aí a família do André ali chegou e fiquei meio sem graça de continuar filmando. Mas da prova foi isso. Muito feliz com o resultado, muito feliz em ter completado a prova, em ter realizado o que foi proposto. Kona Dreams, enfim, foi realizado, foi feito, fruto aí do empenho de um monte de gente, e obviamente o empenho principalmente meu, que consegui encaixar os treinos, consegui encaixar a rotina de vida, trabalho, enfim, deu tudo certo. Encarei aí o ciclo de treinamento, que, como já falei aqui algumas vezes, é a parte mais difícil de tudo. Se preparar para a prova é muito mais difícil do que fazer a prova em si, mesmo essa prova que foi uma prova tão difícil. Mas eu não poderia terminar o vídeo daquele jeito, óbvio, mesmo porque o fim desse vídeo também marca o fim dessa série Kona Dreams. Esse é o 17º vídeo, é o 16º episódio. Tem um episódio extra que eu deixei aí de um treino meu de musculação, então foram 17 vídeos em 15 semanas, quase 4 meses, 3 meses e meio aí de acompanhando a minha vida, a minha rotina. Abri aí as portas da minha casa, abri aí a minha vida para vocês. Então, queria demais agradecer a todo mundo que acompanhou. Tô indo agora aqui no supermercado, aqui é a casa que a gente está ficando. Uma vila aqui, mó bonita em Waikoloa. E aqui, ó, tem um shoppingzinho. Tô indo no supermercado comprar um Pokeball. Enfim, queria agradecer demais a todos que acompanharam e dizer que foi muito, muito legal fazer isso aqui. Como era o objetivo, eu aprendi muitas coisas, vivenciei experiências que eu jamais havia vivenciado,
e principalmente me deu muita energia para treinar. Várias vezes eu estava desmotivado, mas eu tinha que treinar porque eu tinha proposto e eu tinha que fazer o relato do treino, senão não traria para cá o que eu havia combinado e o que eu havia prometido. Então, pô, massa demais, todo mundo que acompanhou. Esse é o fim do Kona Dreams. No calor aqui da emoção da prova, não sei se farei novamente essa prova. A princípio, pelo menos, acho que o ano que vem a ideia é fazer outras provas. Talvez volte para a Kona, mas não a curto prazo. Vamos ver o que se desenha. A ideia é explorar outras provas, fazer outras coisas. O ano ainda não acabou. Eu ainda tenho Patagon Man. Talvez faça alguma coisa por aqui, então não deixem de acompanhar o canal, não deixem de seguir o canal. Então coloquem aí para seguir, porque assim que eu subir um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Então acompanhem. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelas mensagens e por acompanhar aqui. Foi muito bom. E em breve eu venho com mais desafios, mais aventuras. E mais do que tudo isso, uma boa energia e vivendo intensamente a vida e sendo muito feliz. É isso. Valeu, aloha, valeu!